O meu nome é Gabriele Cornelli, eu sou professor de Filosofia Antiga da Universidade de Brasília e coordenador do grupo de pesquisa Arcai, as origens do pensamento ocidental. Hoje estamos aqui para conversarmos sobre a lição dos clássicos, isto é, como podemos integrar a leitura dos clássicos da filosofia no interior de uma didática da filosofia que não vai pressupor que os alunos já tenham conhecimento de toda a história da filosofia, mas vai assumir como compromisso aquele de apresentar, fazer os alunos entrarem em contato com os clássicos da filosofia. No primeiro bloco da nossa aula, tentaremos compreender o conceito de clássico. O que entendemos quando falamos que um texto, um autor, dentro do ensino de filosofia, é um autor clássico e por este motivo deverá ser trabalhado. O problema fundamental é exatamente aquele de que a filosofia ela precisa de autores de textos clássicos ou não. Será necessário que a gente trabalhe com esses autores ou podemos prescindir deles? O pressuposto da minha aula, do que falaremos hoje, é que a filosofia precisa se encontrar com os clássicos ou, de outra maneira, não sabe quem ela é. E para esse problema, precisamos fundamentalmente tentar entender qual é o sentido do termo clássico. Se a gente for olhar nos dicionários, obviamente, que é a primeira coisa que a gente vai ver, o termo clássico ele pode ter vários sentidos, tem uma polissemia muito forte. O fla-flu pode ser um clássico, por exemplo, ou uma roupa, uma peça de roupa, uma ornamentação pode ser clássica. E sim, há um nome, há um termo clássico que fundamentalmente vai se definir no interior de um âmbito linguístico, no interior de uma maneira de pensar e de dizer as coisas, que indica fundamentalmente os seguintes sentidos. Clássico, imediatamente, se refere ao mundo clássico, à cultura clássica. A cultura clássica é uma cultura que foi definida historicamente lá no mundo greco-romano. O importante é que lá naquela origem greco-romana da nossa civilização é que nasce também a filosofia. Então a filosofia é clássica já historicamente. Clássico também pode se referir mais genericamente àquilo que alguém considerou como tal, isto é, aquilo que normativamente os autores mais fundamentais consideraram como mais importante, como aquele que se tornou norma, se tornou cânon, não só para a filosofia, isso mais para a moda, para a arquitetura, etc. Então é neste âmbito daquilo que é, primeiramente, de origem antiga, greco-romana, e depois daquilo que foi normatizado, daquilo que é fiel a algum tipo de canonização, é que a gente trabalhará um pouco esta ideia do clássico também na filosofia. Assim, os clássicos da filosofia são aqueles textos ou aqueles autores que são normatizados, isto é, que são canônicos, essenciais, considerados imprescindíveis para um caminho de filosofia. Por outro lado, clássico significará também aquilo que vem ou finca suas origens lá no mundo antigo, no mundo greco-romano. A questão, portanto, que nós estamos pretendendo trabalhar aqui é a questão de qual é o lugar desses autores, desses textos. Qual é o lugar do Timeu de Platão no ensino de filosofia na sala de aula? Qual é o lugar da Instauratio Magna do Francis Bacon? Ou simplesmente do Stereotempo de Heidegger? Como eles cabem no interior da sala de aula? Como eles entram na sala de aula? Muitos autores contemporâneos, muitos colegas meus também, poderiam responder que não precisa. Isto é, não é necessário. Em vez de ensinar os alunos, nossos alunos, a pensarem com a cabeça de Kant, poderíamos simplesmente ensiná-los a pensar com a própria cabeça. E por isso não seria necessário, então, utilizar esses textos clássicos da filosofia. Lá no começo eu disse que qualquer discussão tem um pressuposto. E o meu pressuposto é que os clássicos da filosofia, a história da filosofia, ela é essencial. Sem ela, não se pode fazer filosofia e também não se pode fazer ensino. Ainda assim, ainda que seja um pressuposto, creio que esse pressuposto possa ser demonstrado, ou ao menos justificado. Primeiramente, afirmando algo que para mim é bastante óbvio, isto é que é impossível pensar a disciplina filosofia enquanto uma disciplina diversa, diferente da disciplina de história, ou de história da arte, ou de psicologia,
sem fazer referência imediatamente à própria história. Como eu sei que eu estou fazendo filosofia e não estou fazendo psicologia, história e outras coisas? Eu sei porque eu estou fazendo referência a uma história de autores, de questões, que foi me entregue como filosofia. Foi disciplinada esta história dizendo aqui tem a filosofia. De alguma forma, portanto, estudar a história da filosofia é compreendermos quem somos, nós, a filosofia, né, nós, os filósofos, nós, os professores de filosofia, no interior de outras atividades do ser humano, que são atividades que se definem de outra maneira. O mesmo, obviamente, acontece com todas as atividades. Como eu vou saber que isso é psicologia, não é filosofia, não é história, não é antropologia? Bom, o que define de fato quais são os clássicos, isto é, o cânon que vai ser me entregue como isto é a sua história enquanto filosofia, são basicamente duas questões. O tempo, né, e a ideia de criarmos, através do tempo, uma certa identidade. É necessário um certo tempo para que um autor, um texto se torne clássico. Mas, ao mesmo tempo, é necessário também que este autor, ele acabe contribuindo significativamente para dizer quem sou eu, quem é a minha comunidade, quem é a minha cultura. Por isso há uma grande diversidade de autores e de textos ou de achados, eventualmente até arqueológicos, ou de construções arquitetônicas, ou de pinturas, ou de esculturas que são consideradas, se tornam clássicas. É possível, por exemplo, que um autor recente, um pintor recente como Picasso, um artista recente como Picasso, ele seja considerado tão clássico, e até mais clássico, do que um autor, um pintor antigo, mais antigo, como por exemplo o caso de Cimabue ou de Giotto. As mulheres de Cimabue e de Giotto são mulheres que, apesar de serem de alguma forma clássicas, elas são menos clássicas, apesar de serem mais antigas, elas são menos clássicas do que as pinturas de Picasso ou mesmo do Michelangelo. As mulheres de Michelangelo e de Picasso, como vocês podem ver aqui nas imagens, elas, pela sua sensualidade, pela sua concretude, essa força da representação dessa mulher, ela se torna mais próxima da nossa identidade do que essas mulheres etéreas, quase sem corpo, de uma pintura medieval, como aquela de Giotto ou de Cimabue. Então, nem tudo que é antigo é clássico. Existe algo que é mais recente, mas que é tão clássico quanto. Por quê? Porque, como dizíamos, não é somente a dimensão do tempo, mas é também a dimensão da construção da própria identidade. Quem somos nós? Este processo de definição, então, de quem somos nós, a filosofia, de quem somos nós, os clássicos da filosofia, esse processo não é um processo linear. Não é algo que acontece com um progresso uniforme. É o resultado, de alguma forma, de uma série de tensões, de problemas, de lutas dentro desse sistema de criação da nossa identidade. É como se houvesse continuamente um grande vestibular, ou um grande Enem, dentro da história da filosofia. E este vestibular, este Enem, permite o ingresso ou a exclusão daquela que é a comunidade filosófica. A história da filosofia é um grande vestibular. Tem gente que fica para dentro e gente que fica para fora. Talvez o primeiro vestibular, a primeira seleção dessa história foi feita exatamente por Aristóteles, lá no primeiro livro de Metafísica, que desenha uma pré-história da sua própria filosofia, botando alguns autores que se tornaram clássicos para dentro, como Tales ou como Heráclito, e deixando de fora, provavelmente, outros autores que acabaram não se tornando referências para uma história da filosofia pré-socrática, pré-aristotélica. Bom, o próprio Aristóteles, que foi inventor dessa história, de alguma forma, desse primeiro organizador desse primeiro vestibular, o próprio Aristóteles ficou de fora. Lá na Idade Média, em 1210, por exemplo, por causa da intervenção da Igreja, basicamente no ensino da filosofia na época, Aristóteles fica excluído da possibilidade de fazer parte desse cânon daquilo que era considerado importante a ser ensinado, para depois voltar, em 1366, reintegrado, portanto, a essa disciplina, a esse cânon que é a filosofia. Se vê, portanto, que o cânon da filosofia é um pouco como o Rio de Heráclito.
isto é, com margens extremamente móveis, que se mexe para cá e para lá e não tem exatamente um caminho uniforme, como dizíamos. A explicação dessa maleabilidade, dessa grande característica que é específica da filosofia, de ter autores que entram e que saem, diz um pouco a respeito àquela que é a compreensão que os filósofos têm da própria filosofia, né? Dizia já Rorty que a disciplina acadêmica chamada filosofia é habitada não somente por respostas diferentes para as questões filosóficas, mas por um total desacordo sobre o que são essas questões filosóficas. Ora, se é assim, imaginem tentar decidir quais são os clássicos de filosofia a serem ensinados, a serem colocados na sala de aula para proveito dos alunos. Desse ponto de vista, é fácil então imaginar tantas brigas na definição do que é filósofo e o que não é. Não brigas nos nossos departamentos de filosofia atuais ou nas nossas produções filosóficas atuais, mas brigas elas próprias clássicas. Heidegger, por exemplo, que queria considerar Kierkegaard como um autor religioso, mas não um filósofo. O Frege, que é um matemático do final do século XIX, que era totalmente desconhecido aos seus contemporâneos filósofos, mas que se torna depois essencial para a filosofia analítica em meados do século XX. O problema, portanto, creio que seja claro. O problema que nós estamos enfrentando é quais são os clássicos da filosofia que devem imprescindivelmente entrar. Como vamos resolver este impasse? Alguns sugerem que o melhor seria nos concentrarmos simplesmente nos textos relevantes para a filosofia, textos que se tornam centrais porque falam para nós, se tornam essenciais para compreender os nossos problemas contemporâneos. O problema é que isso não nos dá um critério de seleção. Como vamos escolher, por exemplo, entre os 2 tratados sobre o governo de Locke e 2 artigos da Eliane Castanhede na Folha de São Paulo? Como fazemos? Quais dos 2 entrariam no nosso planejamento didático? Certas correntes mais contemporâneas da filosofia analítica, da filosofia cognitivista, elas, de alguma forma, até aliadas em nossas bandas a um certo modismo pós-colonialista, tentaram, de várias maneiras, sugerir que é melhor fugir do problema. Não vamos enfrentar essa questão. Vamos fazer filosofia sem mediação do texto filosófico. Vamos fazer filosofia sem a mediação do texto clássico para isso. Em nome, isso é chamando quase como referência geral para isso, uma pretensa lógica, uma pretensa capacidade do ser humano universal de pensar filosoficamente. É o momento de passarmos para o segundo bloco. Neste segundo bloco, estaremos procurando uma solução para o impasse que criamos. Este problema de como trabalhar com os clássicos na sala de aula. Quando estamos em apuros na filosofia, a gente chama Sócrates para a briga. O Erasmo de Rotterdam inventou até uma oração para os filósofos e os professores de filosofia. Sancte Sócrates, ora pro nobis. São Sócrates, orai por nós. Sócrates se torna um pouco o patrono da filosofia e aquele que nós vamos procurar seguir em busca da solução desse problema, os clássicos na sala de aula. Conta Diógenes Laércio, nas suas Vidas e Doutrina dos Filósofos Ilustres, que Sócrates um dia andava na rua e encontrou num veículo estreito Xenofontes que vinha no outro sentido. Colocou o bastão dele para impedir a passada de Xenofontes e perguntou-lhe: Xenofontes, você sabe onde posso encontrar todo tipo de comida? E Xenofontes respondeu para ele, para procurá-la provavelmente na Agorá, na praça da cidade. Ao que Sócrates volta a perguntar: mas você sabe onde eu posso achar homens bons e perfeitos? Isto é, homens educados? Obviamente Xenofontes não tem esta resposta. E Sócrates lhe diz: vem, siga-me e aprenderás. Esta metáfora, essa história do bastão de Sócrates tem um pouco a ver com aquele que é o caminho que nós vamos tentar seguir, né? O mercado das ideias didáticas, toda essa comida que está sendo oferecida para nós professores, para podermos melhorar, trabalhar, encontrar caminhos, novas tecnologias de ensino,
que são também importantes, ele encontra, porém, em Sócrates um bastão. Sócrates impede a Xenofonte de ir nesse sentido. Ele diz, siga-me a mim. Isto é, a solução para o problema do ensino de filosofia está em Sócrates, que é o representante, aquele que, de alguma forma, representa em si mesmo a própria filosofia. Resolver o problema do ensino de filosofia provavelmente é seguir o caminho da própria filosofia. Porque o único caminho, de fato, viável para a solução do problema é o caminho de seguir a maneira como a filosofia e seus passos históricos foi criando para ela própria uma propedêutica, uma didática. O que eu estou sustentando, portanto, é que a filosofia já tem dentro dela, na sua história, nos seus clássicos, a solução do problema. A filosofia já nos ensina, em seu proceder histórico, a questão da didática. Pois se a filosofia é um problema, e é um problema mesmo, aliás, é quase que a problematização de todas as realidades, se o ensino de filosofia também é um problema, exatamente porque, de alguma forma, problematiza aquilo que é a própria filosofia, como dizíamos antes, citando Rorty, né? Os filósofos estão lá tentando discutir quais são as questões importantes e o que é propriamente a filosofia. Bom, se é assim, não vai ser, obviamente, o ensino da filosofia a resolver o problema. O ensino da filosofia não pode ser a solução, mas sim o desenvolvimento dessa problematicidade radical, que é a própria filosofia, até as últimas consequências. Isto é, nada de soluções fáceis, portanto. Ao final é de filosofia que estamos falando. Desde sempre, portanto, o ensino de filosofia se torna objeto de uma investigação incessante no interior da própria filosofia. Desde o começo, desde a Academia de Platão, se pensava como fazer para conseguir formar um novo filósofo, um novo pensador. E três são as perguntas fundamentais que a reflexão sobre o ensino de filosofia lançou desde sempre. Para que ensinar a filosofia é a primeira questão. Qual é o fim, portanto? O que é ensinar a filosofia? Qual é o objeto da filosofia? E, obviamente, como? Qual é o método que nós utilizamos para ensinar a filosofia? É exatamente a resposta a essas três questões que depende do impasse que havíamos criado e que, ao mesmo tempo, se propõe a ser uma solução. Isto é, como vamos utilizar os textos dos autores clássicos em sala de aula, da maneira como vamos utilizar esses textos, portanto, poderemos responder às três questões. Tradicionalmente, há duas visões tradicionais sobre o ensino de filosofia. De um lado, a visão italiana e também alemã, uma visão historicista. Do outro lado, a visão francesa, que é uma visão mais teorética. Os dois modelos se estruturaram, foram definidos enquanto modelos, ao mesmo tempo, contemporaneamente, lá pelos anos 20 do século passado. Na Itália, basicamente com a reforma ministerial desenvolvida pelo Gentile em 1929, que vai introduzir a história da filosofia na sala de aula dos liceus italianos. Na França, com as instruções ministeriais de Anatole de Monzi, lá também em 1925, então nos anos 20, como dizíamos, que vai procurar inserir a filosofia dentro do ensino básico, médio básico francês. Uma comparação entre essas duas visões de como a filosofia está em sala de aula, visões históricas originais dessa presença da filosofia em sala de aula, uma comparação dizia, com relação às três perguntas, para quê, o que e como, pode deixar claro quais são as duas perspectivas fundamentais, duas perspectivas gerais, duas maneiras de abordar o problema. Do ponto de vista francês, né, dessa tradição francesa, é claro, é muito claro, muito evidente, que o objetivo da filosofia na sala de aula é aquele de constituir um momento essencial na formação da capacidade de juízo crítico do cidadão. Por este motivo, a presença da filosofia é uma presença política e a presença da filosofia é uma presença obrigatória, isto é, universal. Todo cidadão precisa pensar criticamente, autonomamente, e por isso oferecemos a filosofia enquanto ferramenta que permita esse desenvolvimento do cidadão. Por outro lado, a tradição italiana
e a tradição alemã também nesse sentido, é uma tradição que chamamos de historicista, porque parte de um pressuposto da inserção da filosofia, que não é imediatamente um pressuposto político, mas é um pressuposto que cabe no interior de um projeto de construção da história de uma cultura. E, portanto, a filosofia é pensada como, ao lado de outras histórias, uma ferramenta, um acervo, um depósito a ser alcançado pelos alunos para que eles conheçam sua própria cultura, sua própria tradição. Então a história da filosofia vai entrar junto com a história da arte, a história da literatura, como possibilidade de conhecer as ideias, as questões fundamentais que construíram aquela determinada cultura, ou a cultura ocidental, ou a cultura até, em sentidos nacionalistas, de uma específica nação. A diferença, portanto, entre as duas posições, me parece que possa ser tranquilamente considerada uma diferença de função política da filosofia. Por um lado, a tradição francesa vai dar menos importância à história da filosofia, porque o objetivo imediato é de formar um cidadão autônomo e crítico. Por outro lado, a tradição filosófica italiana e alemã, que é historicista, ela vai ter o problema de não, que eu considero um problema, de não pensar a filosofia como algo que sirva imediatamente para todos os jovens. E, portanto, até hoje, a filosofia não é obrigatória para todos os tipos de ensino médio. Do ensino médio, exatamente. O Brasil optou, com a introdução da obrigatoriedade do ensino de filosofia no ensino médio, optou por pensar um pouco a questão do ensino de filosofia politicamente, seguindo a tradição francesa. A tradição francesa é muito clara, portanto, nessa ideia da universalização da filosofia. O que não significa, eu espero que não signifique, que se abandone também a outra grande tradição, que é aquela de pensar a história da filosofia como a base fundamental para esse ensino da filosofia. Portanto, se a gente tivesse que concluir um pouco esta dupla visão do ensino de filosofia, poderíamos dizer que, com relação à primeira pergunta, que era sobre o que é ensinar a filosofia, a tradição francesa nos traz a ideia de que o conteúdo da filosofia é basicamente uma abordagem de questões, de noções, que dizem respeito à existência, fundamentalmente, dos alunos que estão lá na sala de aula com a gente. Enquanto na tradição mais italiana e alemã, a tradição mais historicista, o conteúdo, obviamente, é a tradição, isto é, a história da filosofia, enquanto legado que se considera fundamental para o desenvolvimento intelectual e mesmo cidadão dos alunos que estão também em nossa sala de aula. A terceira pergunta, como ensinar a filosofia, qual é o método da filosofia? Aqui me parece que se pode pensar fundamentalmente em duas grandes questões. De um lado, uma tradição do ensino de filosofia que vai utilizar-se dos manuais, dos percursos históricos para construir esta tradição e esta disciplina que é a filosofia. Do outro lado, em vez, um movimento mais ligado à área francesa que vai utilizar-se de questões que partem da vida cotidiana dos alunos e que se imediatamente referem, que fazem referência imediata, portanto, às questões contemporâneas, problemáticas até do dia a dia. A bem ver, esta contraposição, porém, das duas visões não é uma contraposição definitiva e radical. Quero crer que lá na origem as duas dimensões fundamentalmente pensem a mesma coisa. Isto é, pensem aquilo que é o coração tanto da experiência do filosofar nosso contemporâneo, quanto da experiência dos filósofos lá da tradição, dos clássicos da filosofia, que é aquilo que podíamos definir como um tormento do pensamento. Esta ideia de que o filósofo lá antigo, como também o meu colega, professor de filosofia, eles compartilham dessa força de pensar as questões até o fim, de se atormentarem com o pensar as questões. Porque assim, se for vista dessa maneira, não é a história da filosofia que em si, enquanto sucessão de ideias de filósofos, ela é pedagógica em si, ela é educativa em si. Mas é o fato de conseguir compreender, verificar, reconhecer em cada um desses filósofos o mesmo tormento, a mesma força,
a mesma vontade de compreender as questões até o fim que hoje estou querendo ensinar para os meus alunos. Então, a história da filosofia e pensar a filosofia, pensar as questões de maneira contemporânea, me parece que neste ponto de vista, nessa convergência originária, elas estão muito próximas. E é possível, e eu espero, que a gente no Brasil consiga juntar essas duas tradições para poder, de alguma forma, criar uma nova tradição do ensino de filosofia que pegue o melhor da história das questões sobre o ensino de filosofia. É para isso que, no próximo bloco, iremos tentar percorrer aqueles que são os caminhos, as pistas que se poderiam percorrer dentro do ensino de filosofia no Brasil para não ter que escolher entre uma história e outra. Para não termos que escolher se somos franceses ou somos italianos. Creio que a maneira de pensar o ensino de filosofia no Brasil, neste tempo, nesses anos, necessita de uma reflexão que seja feita a partir da tradição, mas que é ponte para uma novidade, que é aquela que o nosso ensino, no século XXI, está nos requerendo. A questão, portanto, não é história sim ou história não, mas história como. Como fazer história da filosofia dentro da sala de aula, como trazer a história dentro da sala de aula. Esta é uma questão não simplesmente de tecnologia didática, mas é uma questão mesmo política, porque requer que a gente pense qual é a função na formação das próximas gerações deste acervo, dessa tradição, desse baú de tesouros dos pensadores que formularam toda uma série de questões, de soluções, de novas questões, até chegarem à nossa maneira de ver o mundo hoje. Se é assim, me parece muito importante que a gente tome consciência daquilo que é a história da filosofia, de como ela se constrói. A história da filosofia não é o manual que temos na frente, obviamente, porque aquele manual é o resultado de uma reflexão, de escolhas, é uma seleção editorial daquilo que é a própria história da filosofia. Quando eu faço uma viagem e volto dessa viagem, eu vou contar para os amigos onde eu fui, o que eu vi. Eu, no momento que eu estou contando, dependendo de quem é o interlocutor, vou escolhendo. Vou escolhendo contar uma coisa e não contar outra, ou eu posso esquecer de uma coisa que eu vi, de um monumento, de um prato que eu comi. Então, toda a história, tanto individual como a história coletiva, é uma história de seleções, ou uma história também de memória ou de esquecimento. Assim também a história da filosofia. A história da filosofia, de alguma forma, se torna um processo ativo, do qual nós mesmos, professores de filosofia, em sala de aula, estamos participando. Nós temos que escolher quais são os clássicos, em parte recebemos essa tradição, em parte vamos recriar uma história de clássicos. Aquele professor gosta muito daquele autor, sempre fala do Nietzsche, é o clássico daquele professor. Aquele outro professor não consegue sair da metafísica de Aristóteles, porque é o clássico desse professor. O problema é, então, compreendermos como se constrói essa história para podermos, toda hora, reconstruí-la dentro da sala de aula. Mas aí há um problema, que é muito importante. Se nós temos consciência que a história da filosofia é uma recriação contínua da qual nós estamos participando, para que esta recriação não seja ideologicamente marcada de forma negativa, para que o aluno não fique somente com os óculos da visão sobre a filosofia enquanto história, enquanto disciplina do próprio professor, será muito importante que o professor declare a sua hermenêutica, isto é, declare o seu ponto de vista, a maneira com a qual ele está abordando essa história, para que o aluno possa se defender, possa compreender o ponto de vista e escolhê-lo, ou até escolher outros pontos de vista. Se a história, portanto, não é dada, mas é uma construção contínua da comunidade dos filósofos, no momento que se ensina essa história, eu quero também ensinar para o meu aluno a construir essa história, e não a recebê-la pronta. No momento que eu quero fazer isso, preciso declarar as minhas pré-compreensões. Preciso dizer para o aluno, olha, eu sou um marxista roxo e eu vou ver a história dessa maneira. Você, se quiser, pode pensar diferente. Se é assim, portanto, creio que há duas posturas fundamentais em fazer a história da filosofia. Uma história da filosofia à la moda de Hegel, que vai, de alguma forma, pensar toda a história da filosofia partindo do pressuposto que
toda ela é uma preparação ao sistema filosófico de Hegel, é uma história muito complicada, que faz coincidir a história da filosofia com a própria filosofia, ou uma segunda postura, que é aquela da doxografia antiga, isto é, daquela de pensar a história da filosofia como umas simples coleções de ideias, às vezes contrastantes, às vezes uma nada a ver com a outra, e se resolve nessa espécie de trabalho antiquário de colecionar coisas estranhas. Isso era muito comum no mundo antigo. Sinésio, por exemplo, havia escrito um livro sobre o elogio da calvície, no qual coleta pensamentos, à moda quase de autoajuda contemporânea, pensamento de sábios carecas. Enfim, essa não é, ambas as posturas não me parecem as posturas mais adequadas de como trabalhar os clássicos na filosofia, os clássicos da filosofia, numa aula de filosofia. Creio que as coisas fundamentais se resumam em duas coisas. Em primeiro, pensarmos a história da filosofia como um momento a ser compreendido na sua produção, como nasce a história da filosofia, quais são os critérios que me permitem dizer que estou fazendo uma boa história da filosofia, e, no segundo momento, pensarmos pistas práticas de como trabalharmos o ensino de filosofia dentro da sala de aula. Eu diria que são três os critérios da história da filosofia fundamentais. O primeiro é a análise do contexto. Toda ideia tem pernas. Todo autor tem um contexto linguístico, fala uma língua, um contexto biográfico, fala dentro de uma história de vida, um contexto social, cultural, político. Este contexto deve ser recuperado. E é por isso que é necessário fazer uma história da filosofia, por exemplo, que dialogue na sala de aula com os outros percursos históricos do projeto da escola. Por exemplo, ao mesmo tempo que eu estou estudando um filósofo do século XVII, o professor de História está trabalhando no século XVII, o professor de Arte, de Música. Esta interação é fundamental, mas não é fundamental para as outras disciplinas somente, é fundamental também para que o nosso aluno compreenda quais são as questões fundamentais e o porquê essas questões fundamentais surgiram no século XVII e não no século XIX, por exemplo. Um segundo critério é o critério que eu diria do método genealógico, isto é, tentarmos sempre captar as questões em sua origem, em seu momento inaugural. Isto é, qual é o problema fundamental que originou aquele pensamento? Um exemplo é, não dá para entender Aristóteles sem perceber, por exemplo, em que momento e por quais motivos ele foi se destacando desse discipulado de mais de 20 anos com relação a Platão. Precisa entender isso para entender todo o desenvolvimento da ética, da política, da epistemologia e da própria metafísica de Aristóteles em seguida. Um terceiro critério é o critério do diálogo teorético. O que se entende com isso? Se entende fundamentalmente a parte mais difícil, que é aquela de, depois de ter considerado o contexto histórico, depois de ter compreendido os problemas em suas origens, trazê-los para hoje, trazê-los para o diálogo com o nosso aluno. Esse processo é extremamente difícil porque se tende facilmente a psicologizar, por exemplo, as questões, tornando um problema que é um problema técnico, como um problema do ser-é de Parmênides, numa questão de um vazio existencial. O ser-é de Parmênides nada tem a ver com o vazio existencial do nosso aluno que é adolescente. O ser-é de Parmênides é um problema e no interior de uma questão epistemológica e metafísica lá do sexto século a.C., sexto para quinto século a.C. Então, para que eu possa de fato me confrontar, eu preciso respeitar o lugar de onde essa questão saiu. De outra forma, eu estou simplesmente me olhando no espelho. E não é tão interessante assim, a gente quer ver o que os outros pensaram. E os outros, nesse caso, são os clássicos, são os antigos. Mas como fazer isso? Como operar esse diálogo? Eu creio que a gente possa pensar algumas pistas concretas. Eu sugeriria pensar nessas pistas nos dois lados fundamentais do trabalho filosófico, que é aquele da leitura, da lição, da lectio, e aquele da escrita filosófica. Do ponto de vista da leitura, o professor tem que escolher autores, textos que caibam dentro da sala de aula. Nem todos os textos, nem todas as tipologias de texto filosófico se encontrariam bem dentro de uma sala de aula. Textos que ficam bem numa sala de aula são textos, por exemplo, textos de meditação. São de verdade os mais difíceis de utilizar, porque eles têm um ritmo, uma maneira de se apresentarem que às vezes não é
exatamente condizentes com aquilo que é o nosso aluno, lá cheio de energia, querendo correr, pular, etc. Mas esse ritmo lento e meditativo é algo fundamental para aprender a filosofia. Textos como aquele de Agostinho ou de Kierkegaard são textos que testemunham esta maneira de pensar a filosofia, de escrever a filosofia, que deve ser lida, deve ser aprendida. Claro que é necessário criar um ambiente de concentração muito grande e, de alguma forma, fazer diminuir os outros pensamentos e ficar numa escuta desta meditação do clássico. Uma segunda tipologia de textos poderia ser aquela do itinerário da alma, do itinerário da consciência. Muitos textos filosóficos são textos que querem, pedagogicamente, criar um caminho para o qual estão te convidando. Textos como o texto de Epicuro, ou da tradição estoica, por exemplo, te convidam a compreender os vários caminhos que você precisa criar, tanto na vida pessoal quanto na vida intelectual, para chegar à compreensão de um problema, para chegar a viver melhor, a ser uma pessoa ética, etc. Esses textos são muito importantes. Mas, de novo, volto a dizer, atenção a não psicologizar o caminho, a não pensar que o caminho é simplesmente um caminho no interior da própria reflexão, da própria psique. Porque todos esses itinerários filosóficos, eles sempre visam também a uma mudança imediata de comportamento, uma mudança até política do indivíduo. Uma terceira tipologia desses textos a serem apresentados aos alunos, e portanto a leitura dos alunos, é aquele mais clássico do diálogo filosófico. Não é? De alguma forma, o diálogo desde Platão foi utilizado como maneira de colocar a pessoa, o discípulo da filosofia, quem está aprendendo, dentro da discussão. E nesse sentido, talvez, a coisa mais interessante é aquela de recriar em sala de aula o diálogo que aconteceu em Platão sobre temas como a verdade, o amor, a política, recriá-lo para questões e temas que estão agora lá em pauta na sala de aula. E com esta ideia do diálogo, entramos exatamente na outra parte do trabalho filosófico, que é aquele da escrita filosófica, que é muito importante, que é a produção autônoma do nosso aluno, que está fazendo filosofia em sala de aula, junto com os clássicos e sob a nossa supervisão. Nesse sentido, eu diria que o primeiro exemplo de escrita, que é um exemplo clássico que a História da Filosofia nos entregou como um exemplo entre os mais importantes, é aquele da cópia estilística. Isto é, eu vou recriar, copiar aquilo que o autor clássico estava fazendo. É assim que nasce uma grande parte da literatura filosófica pseudo-epigráfica, isto é, apócrifa, que vai colocando o nome de um autor no nome do outro. Esses são fundamentalmente exercícios didáticos. Eu vou escrever assim, por exemplo, um aforisma de Nietzsche, um texto breve de Wittgenstein, um texto meditativo do Descartes, um diálogo platônico, copiando o estilo para aprender a maneira de fazer. Um segundo, aqui, me permitam, aqui dentro dessa experiência de cópia estilística, os professores podem ser muito criativos, podem sugerir aos alunos para que eles inventem uma 12ª tese de Feuerbach, por exemplo, ou um pensamento de Pascal, ou um diálogo de Aristóteles, para que possam recriar estilisticamente, mas não significa copiar exatamente aquilo que o autor teria dito, recolocá-lo no novo contexto. Uma segunda pista é aquela, por exemplo, de uma resposta ao clássico. Muitos filósofos escreveram cartas. Muito bem, respondemos essas cartas. Respondemos como? Bom, para poder responder, precisamos ter entendido o que esse filósofo estava querendo dizer na carta. Essa resposta se torna, obviamente, quase que a prova dos 9 de que o aluno entendeu. Vice-versa, em vez de uma resposta, poderíamos fazer como terceira possibilidade uma entrevista ao filósofo. Para eu poder entrevistar o filósofo e, obviamente, conseguir que ele me responda aquilo que ele pensa, precisarei entrar dentro do pensamento dele, pelo menos das questões fundamentais, para que eu possa recriar uma possível resposta às minhas perguntas. Uma outra possibilidade, um pouquinho mais difícil, mas que eu creio que seja importante também desenvolver, é aquela de criar uma espécie de teste do clássico. Isto é, tentar, a partir de uma certa maturidade do aluno, uma coisa que faríamos mais nas séries avançadas, testar a teoria de um clássico aplicando-la a um caso especial. Eu posso testar, por exemplo, a teoria platônica sobre a cidade ideal, sobre a política,
para as questões de luta ao terrorismo, de segurança pública atuais, ou, por exemplo, testar a teoria, a concepção do riso de Bergson, para entender por que a gente gosta tanto do Cacete do Planeta, ou de outras coisas cômicas, programas e atividades cômicas que nós estamos assistindo hoje. O problema é que, se procurarmos pistas, vamos achar muitas. Vamos achar a resenha do filósofo, que é uma coisa mais tranquila. Vamos achar, por exemplo, o uso de metáforas. Inventarmos uma metáfora para cada filósofo, para cada ideia. A filosofia e a história da filosofia, ela produziu muitas metáforas. Pensem, por exemplo, essa indicação do Diógenes como um cão, uma metáfora do cão, porque vivia como um cão. E nessa metáfora do cão a gente tem uma espécie de símbolo que resume as ideias fundamentais. Pensem a caverna de Platão, para resumir toda uma concepção da teoria do conhecimento de Platão. Bom, convidamos os alunos a criarem logos para a filosofia, metáforas, símbolos que possam resumir um conhecimento e obviamente, como técnica depois de memória, continuarem nessa aí. Enfim, eu diria que a conclusão desse percurso pelos clássicos e pelas maneiras de pensar os clássicos, no fundo, o que resta para a nossa compreensão enquanto professores de filosofia é uma certeza. O clássico, ele é necessário. É necessário não porque simplesmente nos diz quem somos hoje, isto é, nós, a filosofia, nós, os que fazemos filosofia, mas porque o clássico, ao mesmo tempo, a abordagem do clássico é uma abordagem per differentiam, diziam os antigos, isto é, que vai tentar conseguir mostrar para os nossos alunos quão diversos eram os clássicos, como eles pensavam diferente da gente, muito parecidos em algumas questões, mas ao mesmo tempo pelo contexto, pela língua, pela formulação, de maneira muito diferente. E vejam que aprender a compreender o diferente, tanto hoje quanto no passado, se torna uma verdadeira barricada contra todas as tentativas de fundamentalismo. De um lado, para dizer que nós somos isso e somos somente isso. Não. No acervo, no tesouro da nossa tradição, há muito mais do que simplesmente algumas poucas ideias. Há muitas ideias. Olhar para a tradição, compreender a história é olhar para esse panorama de grande diversidade. Mas é uma diversidade que é diversa de nós também. E precisamos compreender, junto com os alunos, para superarmos todas as tentativas de fundamentalismos hoje como ontem, que o passado é diferente do presente. Se eu aprendo o passado como algo diferente de hoje, como algo que não sou eu serei também capaz de olhar para o meu diferente, para o outro hoje e respeitá-lo em sua diversidade. A história da filosofia, portanto, em sala de aula, como história, como lição da diversidade, lição de pluralismo, lição de aprender a compreender o mundo, os outros, em sua diversidade.